Era uma quinta-feira quando o paciente do leito, perto da janela, já estava no segundo dia de internação. Estava aguardando notícias da esposa, que estava tentando conversar com os médicos para ver qual a situação real dele. Por volta da 1 da tarde, ele recebeu então a notícia que o chocou e o deixou muito preocupado. A esposa, com uma voz embargada ao telefone, porque não podia mais ter contato com ele, lhe falou que ele iria ser entubado. Estava no auge da segunda onda da epidemia da Covid e ele havia sido acometido com esse vírus. Ficou preocupado. Quinta-feira. Ficou observando os enfermeiros, aguardando a hora que se abriria a porta para que ele então fosse levado para ser entubado. No seu íntimo, ele sabia que as chances de vida eram baixíssimas, mas ficou aguardando o momento em que seria levado e poderia não resistir. As horas se passaram e o paciente, no canto da janela, continuava olhando e orando para ver o que poderia acontecer. Chegou o turno da noite, se trocaram os médicos, trocou os enfermeiros, veio a nova turma e ele continuava aguardando, olhando para a porta, que momento que iam chegar com a maca. Muito bem, já tarde da noite, ele percebeu que talvez não fosse naquele dia. Então o jeito era tentar descansar. Dormir? De forma alguma. Não conseguia dormir. Já fazia dias que não dormia. Mas ficou ali meio sonolento, observando de frente com o posto dos enfermeiros a movimentação que ocorria. Raiou a sexta-feira. Passou a noite pedindo a Deus que logo clareasse. Quando clareou, lhe trouxe mais incertezas. É agora? Vão chegar os enfermeiros, vão dizer: olha, estamos te levando. Mas surpreendentemente chegou um outro médico. Ele não havia visto aquele médico ainda. E os enfermeiros falaram: bom, estamos com esse aqui em tal situação, aquele em tal situação, aquele em tal situação. Era uma sala com pessoas acometidas da Covid, a maioria em estado muito precário. Um havia morrido. E ele se sentou na cama e ficou aguardando as instruções do médico. O médico, muito ágil, já a uma certa idade, olhou para ele e falou: deixa ele mais um tempo aí, vamos deixar a sua observação. Isso era sexta-feira e ele não foi levado. Naquele primeiro dia, ele conseguiu tomar banho sozinho. Voltou para o leito, ficou ali mais um tempo. E assim foi todo dia de sexta e entrou sábado. E no sábado agora, ele está aguardando as notícias. Consegue tomar banho de manhã, volta para o leito, muito calor. Está aguardando quais serão os resultados do exame. O que pode acontecer? E então, lá para 1 da tarde, ele fala com o enfermeiro: posso tomar mais um banho? Está muito calor. E o enfermeiro diz para ele: toma na sua casa, você vai embora hoje. Pois bem, ele ficou agora aguardando, ansioso. Peraí, eu vou ter alta? O médico disse que você vai ter alta. Ele falou: maravilha, vou aguardar. Agora a ansiedade toma conta do seu cérebro, porque agora ele pensa: vou sair, vou embora. Passam-se as horas, passa a tarde, passa o plantão dos enfermeiros, até que por volta das 19 horas ele recebe finalmente a notícia: você está de alta. A sogra da sua filha foi lá para levar um material para ele e recebeu a informação que ele estava de alta. Ela entrou, como ela é da área médica, ela entrou, foi até o leito, conversando com ele,
E logo em seguida veio a médica que havia dado a ordem de entubá-lo na quinta, porque os exames diziam, se não entubar, vai morrer. E a médica veio e falou assim, eu não compreendo o que aconteceu com ele. Eu não compreendo o que aconteceu. Está aqui os exames. Uma remissão completa. Ele agradece no fundo da alma. Ela faz um exame de checagem. Respira fundo. Vira, faz isso. E a médica novamente fala assim, eu não compreendo o que aconteceu. Você escapou dessa. A sogra da filha diz, foram as orações, muita gente orando por ele. E às 19h30, eu saí andando do hospital. De uma quinta-feira para ser entubado, para um sábado à noite, para ir embora para casa. E assim foi. Fui embora para casa, agradecido a Deus, me lembrando de um verso bíblico. Um verso que está no Salmo 23, que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Esse versículo ficou então na minha mente, porque eu pela quinta vez andei pelo vale da sombra da morte. Era a quinta UTI em 2 anos e meio. E Deus novamente me tirou do vale da sombra da morte. Mas a Covid tem uma coisa em peculiar das outras internações. Ela não termina quando o vírus já não está mais dentro de você. Ela continua. E aí vieram as sequelas. E nas sequelas é que aconteceu o fato mais espetacular que eu posso registrar para você. As sequelas da Covid diferencia para muitas pessoas. Para mim, trouxe novamente a insônia, trouxe dor, trouxe inquietação, uma agitação, trouxe um pouco de depressão, síndrome de pânico. Eu não sei porque as pessoas falam síndrome de pânico, porque na verdade você não sente medo, você sente algo no seu corpo que o seu corpo não consegue reagir. Você não consegue reagir. São tremores, inquietação, um desespero. E eu passei por tudo isso, sentado na poltrona da sala da minha casa, olhando para a janela, aguardando mais uma vez o sol raiar, noites inteiras, sem conseguir fechar o olho, porque uma das consequências foi a apneia. Eu fiz uma vez uma gravação com o Dr. Ricardo. O Dr. Ricardo, Ricardo Vargas, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz que quando as pessoas têm insônia e elas ficam em frente a uma TV, por exemplo, aguardando o sono vir, não é que elas adormecem, é que o corpo desliga. E ele fala, nada pode substituir um bom sono. Essa frase do Dr. Ricardo Vargas ficou na minha mente por muito tempo. E eu tentei resolver isso na minha vida. Mas agora, um detalhe importante, diante de um quadro de uma pós-Covid, em que você tem problemas neurológicos, o que eu mais queria era dormir. Já ia para o meu mais de 10 dias sem conseguir uma noite de sono. Eu ficava sentado perto da janela, com a janela aberta, com o vento de fora batendo, olhando a madrugada, aguardando ansiosamente que o dia clareasse, e com o ventilador jogando ar para o meu rosto para que eu pudesse respirar. Mas quando o corpo, como diz o Ricardo, ia desligar, vinha a apneia. A apneia é uma sensação como se você estivesse saindo do fundo do mar, buscando ar. Eu cochilava, tinha apneia.
12 dias sem conseguir dormir. E num sábado, também num sábado, após almoçar com a família, já entrando com o corpo em exaustão, sabendo que minha mente não iria aguentar por muito tempo, eu falei com a minha família: eu preciso dormir. Então eu fui para o meu escritório e ali foi colocada uma cama. E eu deitei naquela cama, tentando dormir. Mas há uma coisa que acontecia direto, que eram como fosse ondas. Aquela onda de sentimento, de calafrio, de um sentimento horrível, ruim, ela vinha. E quando vinha, eu me mexia, eu tentava levantar, não ficava. E vinha a apneia quando eu quase dormia. E aí, já sabendo que não ia conseguir dormir, eu já tentei, falei: eu desisto, vou levantar. Foi aí que aconteceu a coisa que mudou muito essa minha história. Quando eu, em desespero, com aquela onda que veio, falei: vou levantar, e eu ouvi uma voz dizendo: não levante, fique deitado. E eu, sobressalto, fiquei ali e falei: é o Senhor Jesus? E ele me respondeu: sim, você venceu a doença, eu fiz você vencer, e você vai vencer todas essas outras etapas. E eu falei: mas não consigo. Ele falou: fique calmo. E eu permaneci deitado, com os olhos fechados. Aí vinha aquela onda de sentimentos, de desespero, junto com uma agonia. E eu me mexia. E eu falava: não dá, eu vou levantar. E ele falava: fique deitado. E eu fiz você vencer. Você vai vencer isso também. 12 dias sem dormir. Muito bem. E eu continuei falando com Cristo: mas Jesus, eu preciso da sua ajuda. E ele dizia: eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí eu parei de falar. E quando vinha aquele sentimento ruim, ele falou: calma. E eu sentia como se uma onda passasse. E ele falava: passou. Se acalme. Se acalme. E de repente, eu apaguei. E acordei 1h40 depois. Aquele pequeno sono pareceu que recarregou bem as minhas baterias. Eu levantei e encontrei a família na sala, todos quietos. Estavam orando, pedindo a Deus que eu conseguisse dormir. E eu contei para eles o que aconteceu. Falei: olha, Jesus estava ali comigo. E contei ponto por ponto o que ele falou, as palavras que eu disse para você. Fato interessante sobre isso tudo é que talvez os céticos digam: ah, isso foi fruto de uma mente que estava cansada. Talvez tenha sido um delírio. Talvez você que esteja assistindo esse vídeo fale assim: ah, não é possível. Bom, pode ser até que pessoas que assistam, dentro de toda aquela conjuntura e tomado por uma experiência, possa dizer assim: bom, isso é uma reação natural do corpo, ele delirou. Mas eu sei o que eu ouvi, porque não era estranho. Eu já havia falado com Cristo outras vezes, já tinha costume de conversar com o meu Deus. E naquele dia, naquela tarde de sábado, foi mais uma vez que o meu Pai Celestial teve uma graça para comigo. E veja o que está escrito nessa passagem: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou teu Deus, e eu te fortalecerei e te ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosas. Muito bem. Às vezes a gente pensa que nosso Deus está muito distante, que todas essas histórias são histórias que estão na Bíblia, sobre pessoas do passado,
e às vezes desprezamos experiências que podem ser muito, mas muito edificadoras em nossa vida. A palavra de Deus nos diz: clame a mim e eu te responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Nós encontramos em Salmos: ao Senhor eu clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Todas as noites eu gravo uma mensagem, uma oração para um grupo de pessoas, amigos, porque uma das coisas que eu mais precisei foi conversar com amigos. Quantas madrugadas daquelas que eu não dormia, eu ansiava por ligar para alguém. Será que você está aí? Você está acordado? Não ligava. Bastava a minha insônia do que deixar outra pessoa com insônia. Mas Deus foi bondoso para comigo. E eu estou repartindo isso. Repartindo com você que Deus, Ele é real. Ele existe. E Ele pode te responder. Basta você chamar. A palavra dele ainda diz mais. Quer você olhe para a direita ou quer você olhe para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá: este é o caminho. Siga-o. Nosso Deus é real, Ele está conosco. E eu passei pela minha 5ª vez nos vales da sombra e da morte. Eu quero dizer para você o seguinte: quando você estiver no vale da sombra e da morte, lembre-se, você não está sozinho.